tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leão Sorácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática, me chamo Marcos e hoje nós vamos resolver problemas relacionados às equações polinomiais de segundo grau. Vem comigo! Bem pessoal, o primeiro problema que eu vou apresentar aqui para vocês é esse aqui que diz o seguinte: encontre números que satisfaçam a seguinte situação. O quadrado do número adicionado do número é igual ao oposto do triplo do número subtraído de 4 unidades. Parece complicado esse primeiro problema, mas o que eu vou começar a fazer é desmistificar o que está sendo falado aqui nesse problema para vocês. O quadrado do número adicionado do número é igual ao oposto do triplo do número subtraído de 4 unidades. Isso pode ser expresso por meio da seguinte equação. Se a gente chamar de x, primeiro vamos começar assim, vamos chamar de x esse número que satisfaz essa situação. Seja x então o número que satisfaz a situação desse problema. Ou seja, o quadrado de x adicionado de x é igual ao oposto do triplo de x subtraído de 4 unidades. Isso pode ser expresso por meio da seguinte equação. X elevado ao quadrado, o quadrado de x, adicionado mais x, adicionado de x, é igualdade, a menos o triplo, ao oposto do triplo, menos 3x, menos 3 vezes o valor x, subtraído de 4, menos 4. Então essa equação aqui, que aparece para vocês, x ao quadrado mais x igual a menos 3x menos 4, ela reescreve toda essa fala que aparece no seu problema por meio da linguagem matemática. Bem, mas essa equação está no formato que a gente ainda não sabe mexer, né? O que a gente pode fazer é organizar essa equação e colocar ela no formato que a gente já estudou de equações polinomiais do segundo grau. Então vamos começar a fazer isso, né? Para fazer isso, o que nós precisamos fazer é somar de ambos os lados o oposto da expressão que aparece no segundo membro. A expressão que aparece no segundo membro é a expressão menos 3x menos 4. O que nós vamos fazer aqui, para começar a organizar essa equação, é somar o oposto dessa expressão em ambos os lados. Qual é o oposto da expressão menos 3x menos 4? É a expressão 3x mais 4. É só trocar o sinal da expressão, né? O oposto é só trocar o sinal da expressão. O oposto da expressão é só trocar o sinal da expressão. Então o oposto da expressão menos 3x menos 4 é o oposto, trocar o sinal, então vai ficar 3x mais 4, tá certo? Então somando essa expressão em ambos os lados, eu vou ficar com x ao quadrado mais x mais 3x mais 4 igual a menos 3x menos 4 no segundo membro mais 3x mais 4. Então observem que se a gente simplificar os dois lados, eu vou ficar com, no primeiro membro, x ao quadrado, o x vai somar com 3x, vai dar 4x, e o 4 que está sozinho vai ficar sozinho, continua sozinho o 4. No segundo membro, o menos 3x eu vou somar com 3x, vai anular, o menos 4 eu vou somar com 4, vai anular, então no segundo membro vai dar 0. Então eu obtive a equação no formato que eu queria, que é no formato que nós conhecemos, que nós estudamos nas equações polinomiais do segundo grau. Nesse momento, então, o que eu preciso fazer é aplicar os processos que nós estudamos para poder resolver essa equação polinomial do segundo grau. Então, o que nós vamos fazer é isso. Observe que nós podemos reescrever a expressão que está no primeiro membro da seguinte maneira. Em vez de escrever x² mais 4x mais 4, nós podemos escrever como x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado igual a 0. Agora observe que essa expressão que está no primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Observe que aqui nós temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então nós podemos reescrever isso como o quadrado da soma. X mais 2 elevado ao quadrado igual a 0, que é aquele produto notável que nós já conhecemos. O x mais 2 ao quadrado igual a 0. Se x mais 2 ao quadrado é igual a 0, é porque x mais 2 é mais ou menos a raiz de 0. Lembra daquela propriedade que nós estudamos na fatoração? Das expressões polinomiais do segundo grau? Vamos utilizar aqui novamente. Bem, mas a raiz de 0 é 0, então vai ficar x mais 2 igual a mais ou menos a raiz de 0, que é 0. Então fica x mais 2 igual a 0. Se x mais 2 igual a 0, eu posso
subtrair em ambos os lados da minha equação o 2. Vai ficar x mais 2 menos 2 vai dar 0, vai ficar só o x. X mais 0 dá x, né? X no primeiro membro. No segundo membro, 0 menos 2 vai dar menos 2. Então vai ficar x igual a menos 2. Então eu obtive x igual a menos 2. E o que significa isso, professor? Significa que menos 2 é o valor que quando eu troco lá na minha equação, satisfaz a equação, torna a igualdade verdadeira. E para o problema específico, o problema procura um número que satisfaça a condição de o quadrado dele somado com ele ser igual a menos o triplo dele menos 4 unidades. Ou seja, o menos 2 é um valor que satisfaz isso. Faça o exercício de verificação. Troque no lugar, faça o quadrado de menos 2 somado com menos 2 e veja se isso é igual a menos o triplo de menos 2 subtraído de 4. Se isso for verdade, é porque o menos 2 satisfaz isso. E com certeza vai satisfazer. Vamos observar agora o nosso segundo problema. Ele diz o seguinte: o produto entre o dobro de um número adicionado de 1 e o dobro do mesmo número adicionado de 3 é igual a 3. Aí ele pede para encontrar números que satisfaçam isso. Bem, nós vamos de novo interpretar tudo isso que está sendo falado aqui por meio da linguagem natural que a gente conhece, a gente vai interpretar por meio da linguagem matemática. Para começar a fazer isso, eu vou dar nome aos indivíduos. Vou usar a linguagem matemática para nomear essas coisas e conseguir escrever tudo isso que está sendo falado aqui na linguagem matemática, para poder modelar o problema por meio do estudo que fizemos, que é de equação polinomial do segundo grau. Então vou chamar de x todos os números que satisfazem isso. Então eu sei que o dobro de x é adicionado de 1 multiplicado por o produto entre o dobro de x mais 1 e o dobro de x mais 3 vai ser igual a 3. Ou seja, por meio de equação isso fica assim. Se x é o valor que satisfaz isso, 2 vezes x mais 1 entre parênteses vezes 2 vezes x mais 3 entre parênteses é igual a 3. Bem, para resolver isso aqui, o que nós precisamos fazer é aplicar a propriedade distributiva. Então, aplicando a propriedade distributiva, fica 4x quadrado, igual, 4x quadrado, né? O 2x vezes 2x, mais 2x vezes 3 vai dar 6x, mais 1 vezes 2x vai dar 2x, mais 1 vezes 3 vai dar 3, igual a 3. Subtraindo 3 em ambos os lados da nossa equação, eu vou ficar no primeiro membro com 4x quadrado, o 6x eu vou juntar com 2x, vai dar 8x, vai ficar no primeiro membro 3 menos 3 vai dar 0, vai ficar só 4x quadrado mais 8x no primeiro membro, e no segundo membro eu fiz 3 menos 3, também deu 0. Então eu fico só com essa equação, 4x quadrado mais 8x igual a 0. Agora, para resolver essa equação, o que eu preciso observar? Para resolver essa equação, eu preciso fatorar a expressão que está no primeiro membro e aplicar a propriedade dos números reais, como eu falei para vocês. Então, observe que nas duas parcelas nós temos nós temos nas duas parcelas o 4x sendo um fator comum. Observe que nós temos 4x vezes x na primeira parcela e na segunda parcela 2 vezes 4x. Colocando então o 4x em evidência, nós ficamos com 4x vezes x mais 2 no primeiro membro igual a 0 no segundo membro. Nesse momento nós temos uma multiplicação de dois números reais. Nós temos 4x e x mais 2 multiplicados dando 0. Aplicando então a propriedade dos números reais, nós temos que 4x é 0 ou x mais 2 é 0. Agora, como 4 não é 0, x vai ser 0. Ou x mais 2 é 0 é a mesma coisa que dizer que x igual a menos 2, porque eu subtraio dos dois lados o 2, vai ficar x mais 2 menos 2 no primeiro membro, que vai dar x, e 0 menos 2 no segundo membro, que vai dar menos 2. E assim eu encontro os valores que satisfazem a minha equação, que é 0 e menos 2. Então os dois números que satisfazem o que foi descrito no nosso problema são os números 0 e menos 2. Vou apresentar esse último problema aqui para vocês, que é o problema 3. Ele diz o seguinte: uma pessoa construiu em seu quintal um jardim com formato de um quadrado. A pessoa pretendia construir a área com um lado medindo determinado valor, mas depois de reavaliar a situação, triplicou o valor do tamanho do lado, obtendo uma área de 81 metros quadrados. Determine o valor que a pessoa pensou no início. Então observe essa situação. Uma pessoa queria construir ali um jardim com área quadrada e ela pensou em um ladozinho X. Vamos chamar de X esse ladozinho que a pessoa pensou? Só que ela achou muito pequeno, né? Ela reavaliou que a medida estava muito pequena e aí ela decidiu triplicar esse valor, fazer um quadrado com uma área com um tamanho quadrado maior.
Então, triplicando o lado, ela obteve uma área de 81 metros quadrados. Aí ele pede para determinar qual que é o valor inicial que tinha pensado do lado, o valor de x. Então, a gente está modelando da mesma maneira que fizemos para os outros problemas, né? Então, seja x o valor inicial do lado planejado pela pessoa, como eu havia falado, né? Teremos que, depois da reformulação que a pessoa fez, ela triplicou o tamanho do lado do quadrado. Então, agora a área vai ser com o lado 3x, 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 como aparece na imagem aqui para vocês. A área vai ser essa aqui, a área do jardim vai ser com o lado 3x, 3x, 3x. Lembra que o quadrado tem todos os lados iguais. Bem, o que nós precisamos saber aqui nesse momento é que para calcular a área de um quadrado, né, você precisa pegar a medida do lado e elevar ao quadrado. Isso vai ser igual à área do quadrado. A área é igual ao lado ao quadrado. Então, para você calcular a área de um quadrado, você pega a medida do lado e eleva ao quadrado. A medida, nesse caso, do lado do quadrado é 3x. Então, se você pegar o 3x e elevar ao quadrado, isso vai dar igual à área do quadrado. Mas note que o problema nos diz que a medida da área desse quadrado é de 81 metros quadrados. Então, eu vou comparar as duas situações. O 3x quadrado, que é igual à área do quadrado, né? Peguei o lado e elevei ao quadrado, isso dá a área do quadrado. E o problema me diz que essa área é 81 metros quadrados. Comparando as duas coisas, nós ficamos com a equação 3x elevado ao quadrado igual a 81. Então eu fico com 3x elevado ao quadrado, passo o 81 para o primeiro membro, vai ficar 3x ao quadrado, passa subtraindo, né? Menos 81 igual a 0. Ou subtrai dos dois lados o 81. Então vai ficar no primeiro membro 3x elevado ao quadrado menos 81 e no segundo membro fica 0. Vai ficar 81 menos 81, né? Bem, eu posso reescrever essa equação como 3x elevado ao quadrado menos 9 elevado ao quadrado igual a 0. O que eu posso fazer aqui agora é observar que isso é um quadrado isso é a diferença de dois quadrados, né? Eu tenho 3x elevado ao quadrado menos 9 ao quadrado. É a diferença de dois quadrados. Então existe aquele produto notável que diz que a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. O que eu vou aplicar é isso aqui. Então vai ficar 3x mais 9 vezes 3x menos 9 no primeiro membro, igual a 0 no segundo membro. O que eu posso aplicar aqui nesse momento, eu tenho dois números reais multiplicados dando 0. É a propriedade dos números reais que diz que se dois números reais estão multiplicados dando 0, é porque o primeiro é 0 ou o segundo é 0. Então aqui nós temos 3x mais 9 igual a 0 ou 3x menos 9 igual a 0. Daí fica, eu posso subtrair o 9 da primeira equação, né? 3x mais 9 igual a 0. Subtrair o 9 em ambos os lados, fica 3x igual a menos 9. E da segunda, 3x menos 9 igual a 0, eu posso somar o 9 em ambos os lados da equação. Então vai ficar 3x igual a 9. Nesse momento, eu posso dividir, na equação 3x menos 9, eu posso dividir ambos os lados por 3. Fazendo isso, eu fico com 3x sobre 3 igual a menos 9 sobre 3. 3x sobre 3 vai dar x, né? Então fica x igual a menos 9 sobre 3. E na equação 3x igual a 9, eu posso dividir os dois lados também por 3, vai ficar 3x sobre 3 igual a 9 sobre 3. 3x sobre 3 dá x, então vai ficar só 9 sobre 3, tá certo? Simplificando então, menos 9 sobre 3 vai dar menos 3 e 9 sobre 3 vai dar 3. Então esses são os valores que nós encontramos, x igual a menos 3 ou x igual a 3. Esses dois valores que encontramos são valores que, quando trocados na nossa equação lá no lugar do x, tornam a igualdade verdadeira. Agora observe que para esse problema, o valor x igual a menos 3 não vai funcionar, porque aqui nós estamos lidando com medida. Se x valesse menos 3, nós teríamos que o lado do quadrado grande valeria menos 9. Ou o quadrado que tinha se planejado antes teria a medida de menos 3 metros, o que não faz nenhum sentido no estudo aqui na vida real, tá certo? Então, para esse caso especificamente, porque está envolvendo essa realidade, a nossa solução é apenas x igual a 3. Mas os dois valores, o menos 3 e o 3, são valores que satisfazem a equação. São valores que tornam a igualdade da equação verdadeira. A solução só vai ser o 3 pelo contexto que foi apresentado de uma situação que envolve a geometria. Bem, com esse último problema eu encerro a nossa aula. Espero encontrar vocês presencialmente na escola. Um grande abraço a todos vocês e até mais.